do áudio, e logo após seremos assentados. Porque eu sei em quem e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Pode estar sentados. Agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade que Deus nos concede nessa manhã de estarmos meditando em mais um período da palavra do Senhor. Isso nos enriquece espiritualmente e nos fortalece, principalmente na presença do Senhor. Amém? Verdade e prática. O crente, assim como o líder, precisa ter convicção de sua chamada e de sua condição de salvo em Jesus Cristo. Então aqui na verdade prática está dizendo que não é simplesmente para o crente, mas também para o líder. Está dizendo que não é só para o líder, mas também para o crente, né? Então, resumindo, poderia estar ali: toda a igreja precisa ter convicção de sua chamada e de sua condição de salvo em Jesus Cristo. Essa é a ideia que Paulo vai passar para Timóteo. Eu creio que todos já leram a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta. É uma carta bem breve, porém com muitos ensinamentos. E a gente vai aprender algumas coisas. Próximo lá, Lucas. A gente vai aprender algumas características. Segunda carta de Paulo a Timóteo, só para nós termos uma noção, Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, daí ele vem, escreve a carta para Tito, e aí ele vem escrever a segunda carta a Timóteo, escrita da prisão romana. No ano 67 depois de Cristo, pouco antes da sua morte. É a última carta escrita por Paulo. O que dá para imaginar, irmã Débora, de uma pessoa que está preso, está sabendo que vai morrer, o que ele vai escrever? No caso, eu não saberia nem escrever, né? Mas ele ali escreveu recomendações para Timóteo, né? A gente vê o que? A gente vê literalmente Deus na vida de Paulo, né? Porque a gente percebe os problemas, as dificuldades da vida, muitas das vezes nos deixam para baixo, né? Vem o problema, vem o deserto, vem a prova, vem a dificuldade, vem a tribulação. A tendência disso é nos deixar para baixo. Não temos ânimo para nada, não buscamos nada, queremos colocar a cabeça num buraco e se esconder de todo mundo. Porém não. Porém Paulo, ele está escrevendo algo na prisão, né? E quando eu fazia as visitas na cadeia ainda, a gente via muitas cartas, mas de reclamação, sabe? Ah, pastor, entrega para minha mãe. A gente dava uma lida na carta, era reclamando da situação que estava lá. Porque disso, porque me bateram, porque tem que trazer comida, tem que isso, tem que trazer aquilo, senão eu vou apanhar mais. E traga, e faça, e faça. Só para os irmãos terem uma noção, teve uma época que um rapaz me mandou um bilhete para mim ligar para a mãe dele, para ela levar a famosa sacola para eles. E nessa sacola tinha 2 fardos de doce de amendoim, 2 doces de leite para passar no pão, 5 bolachas recheadas, pacote de fumo, pão fatiado. Então era uma lista enorme, 2 caixas de chocolate. E aí eu liguei para a senhora e falei: senhora, assim, assim, assado, eu faço as visitas lá. O filho da senhora pediu para a senhora mandar esses alimentos na quinta-feira para ele. E ela falou: tudo bem, eu compro tudo isso, mando para ele, e nós aqui passamos fome. E aí, o que quero dizer com isso? Que muitas das vezes a pessoa que está lá dentro, quando manda uma resposta para o lado de fora, ela só reclama, ela só murmura, ela só pede ajuda. E Paulo estava ajudando. Paulo estava reclamando? Nenhum momento. Paulo estava murmurando do que estava acontecendo com ele? Em nenhum momento.
Paulo estava ciente daquilo que estava acontecendo com ele. Ele estava ciente do porquê que ele foi parar na cadeia. Amém? Ele não foi parar na cadeia porque ele roubou. Ele não foi parar na cadeia porque ele estava traficando. Ele não foi parar na cadeia porque esqueceu de fazer alguma coisa em relação à lei. Não. Ele foi para a cadeia por amor à palavra do Senhor. Amém? Era tão fácil. Mesma coisa hoje. A gente vê na mídia pastores morrendo, igrejas sendo queimadas. Por quê? Porque o povo, ei, vocês vão negar Jesus Cristo ou não? Eles falam o quê? Não vamos. Não é tão fácil dizer que vamos? Sim ou não? Vamos parar para pensar. Você com 38 na cabeça e alguém pergunta: irmão Alessandro, você vai negar Jesus ou não vai? Irmão Adão, vai negar Jesus ou não vai? 38 está engatilhado já. Pensar bem é dizer sim, né? É convidativa dizer sim, né? Convidativa dizer sim. Mas Paulo, mesmo sabendo que poderia ir ser preso, ele continua ciente daquilo que estava acontecendo com ele. Então ele está escrevendo uma carta, e vamos abrir lá a Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Ele estava ciente que a sua morte estava chegando. Imagina só, imagina a situação. Ele estava ciente que a sua morte está chegando, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele está dizendo que eu vou morrer a qualquer hora. Qual que é o teu último desejo, Paulo? Que as balas sejam Miravel. Não era isso. Ele pede o quê? Ele pede graça, ele dá ensinamento, ele explica, ele conta um pouco da sua história, ele faz a balança do seu ministério e pesa e vê, opa, valeu a pena. Imagina só Paulo entendendo e compreendendo que ele está preparado para morrer. Irmãos, é normal alguém parar para pensar e se ver a situação de estar encarando a morte, ela vai começar a pedir perdão de tudo que é jeito. Sim ou não? Eu vou morrer amanhã, Deus me deu um sonho aí. Na verdade não é um sonho, é um pesadelo, né? Me deu um sonho que eu vou morrer amanhã. O que essa pessoa vai fazer? Se ela estava meio afastadona, ela não vai vir para a igreja? Se ela nunca mais tinha orado, ela não vai passar a noite orando? Se fazia tempo que ela não lia a palavra, ela não vai mergulhar de cabeça na Bíblia Sagrada? Mas Paulo precisou fazer isso? Por quê? Porque a vida dele era constante. E aí fica um ensinamento para nós. Não bateu nenhum desespero em Paulo, porque Paulo estava ciente do que estava acontecendo. Opa, o Jesus estava me chamando. Lá no livro de Atos e nas cartas ele vai falar assim: opa, eu estou pronto, eu prefiro a morte, eu reputei por perca tudo que eu tinha, sou pronto para morrer. Não é isso que ele fala em outras palavras? O que eu tenho, eu reputei por perda, eu troquei como se fosse por esterco. Paulo era um fariseu, Paulo era um doutor da lei, Paulo era, ele mesmo fala que era o maior dos pecadores, ele fala, mas quando ele aceita Jesus, ele troca tudo e começa a ser um simples homem chamado Paulo. E aí Deus começa a levantá-lo e capacitá-lo ele em nome do Senhor Jesus. Então isso, irmãos, nós precisamos entender que Paulo, ao falar eu sei em quem tenho crido, é muito fácil falar isso quando você pega a chave da tua casa e fala assim: eu sei em quem tenho crido, é Deus que tem me abençoado. Quando você pega a chave de um carro, quando você pega muito dinheiro, quando você pega uma bênção, é fácil falar eu sei em quem tenho crido. Não é fácil? As coisas estão indo bem, está dando tudo certo, é fácil falar eu sei quem tenho crido, parece que com o peito estufado, querendo se exaltar e falar eu conheço meu Deus.
Só que Paulo estava na cadeia. É verdade. Paulo estava na cadeia. E só quem já passou pela cadeia sabe o que é. Eu já passei pela cadeia, mas não pagando pena. Mas a gente vê a situação que é lá, o preço que os homens pagam pela situação. Então, nós vamos entender que Paulo, entendendo que está a poucos minutos, a poucos dias da sua morte, ele está dando recomendações para Timóteo, ciente do que ele estava falando e com muita sabedoria instruindo um novo obreiro na presença do Senhor. Amém? Introdução: a prisão, o deserto, a prova tentam destruir a nossa fé, a nossa esperança e a nossa paciência. Quem já passou por isso? Eu creio que é até uma pergunta sem graça de fazer. Quem já passou por isso? Todos nós. Já passamos pelo deserto, pela prova, pelas dificuldades, pelas tribulações, e parece que dá vontade de chutar o balde, não dá? Vamos falar a verdade. Dá vontade de chutar o balde e falar: não quero mais saber dessa história aí de cristianismo. Eu não quero mais saber dessa história de ser crente. Olha a situação que eu estou. É assim, não é? E aí, nós percebemos que Paulo, ele não perde a esperança, ele não perde a fé e ele não perde a paciência. Porque muitas das vezes na nossa prova nós ficamos com os nervos à flor da pele. Fala um A, a gente já grita em cima. Por quê? Por causa do problema, por causa da situação que vai se acarretando. Começa um probleminha na segunda, vem outro na terça, e quarta também, e quinta vem mais outro, e vai indo, e a cabeça que nem um balaio, e daqui a pouco estouramos mediante a uma situação. Mas Paulo nos dá a explicação. Ele mesmo vai dizer que a tribulação vai gerar o quê? Paciência. Então, como eu digo, se ele estava ensinando, ele estava apto para dizer isso, que é a tribulação. Lembra o que significa tribulação? Espremer algo. Aí daqui a pouco a irmã Carla vai fazer aquele arroz branco, bem gostoso. Ela vai pegar o alho e vai colocar no espremedor. Faz assim, ó. Só sai o líquido do alho. Isso é tribulação. Espremer algo. Eu estou passando por uma tribulação, irmão Fábio. Aí, irmão, teu irmão está sendo espremido. Amém. Se eu estou sendo espremido, o que vai sair disso? Eu estou sendo espremido na prova, na tribulação. Qual é o caldo que vai sair aí, irmão? Será que vai ser paciência? Tem que sair, a Bíblia diz que tem que sair. Mas será que não vai sair umas reclamações? Ou vai revelar o caráter da pessoa. Né? Sim, é verdade. Essa é a ideia, né? Porque a tribulação vai nos mostrar quem nós somos, verdadeiramente nós somos. Se nós estamos preparados para dizer o que Paulo falou, no meio da prova, no meio da prisão, sabendo que daqui um dia iam chamar a senha dele, e a senha não era para tirar o dinheiro no banco, era para ir para a faca, estava ciente que ele ia falar: eu sei em quem tenho crido. Então, irmãos, nós precisamos entender que as tribulações, as dificuldades vão vir sobre as nossas vidas. E eu falo uma coisa, e a tendência é piorar. A tendência é piorar. Mas aí não adianta eu estar na igreja, irmão Fábio. Do que adianta eu estar na igreja se eu só vou passar por provas? Mas com Jesus, você tem um Consolador. Você tem a presença do Espírito Santo. Você não toma as mãos pelos pés. Você não troca. Você não faz coisa errada. Porque você entende que Deus está no controle. Amém? É o momento que é necessário fazer um balanço da nossa vida. Paulo fez um balanço da sua vida. Parou para pensar, lembrou quando ele se converteu no caminho de Damasco e viu tudo aquilo que ele fez,
e ele começa a colocar na ponta do lápis, e ele vai percebendo, rapaz, valeu a pena. Tudo que eu fiz até hoje, valeu a pena sim. Valeu a pena sim. Porque ele entendeu, irmãos, que a prova não pode abalar a nossa fé. A prova, na verdade, é para fortalecer a nossa fé. E aí nós vamos ver que tem algumas provas que são muito mais pesadas que outras. Tem algumas provas, algumas dificuldades que a igreja passa, que o povo de Deus passa, que é uma mais ferrenha que a outra. Não é assim? Às vezes você fala, nossa, essa prova que eu passei, ninguém passou. Daí um dia vem tal notícia e você fala, nossa, a prova do irmão é maior que a minha. E aí a gente fala assim, eu estou chorando de barriga cheia. A prova dele é maior que a minha. A dificuldade dele é maior do que a minha. Então eu vou continuar dando glória a Deus aqui. Eu não vou reclamar. Eu não vou questionar a Deus. Então nós vamos ver, irmãos, algo muito interessante que Paulo vai nos dizer. Os irmãos vão abrir a palavra do Senhor lá no capítulo 1 e versículo 2, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. A Bíblia vai dizer assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus Senhor nosso. Ele chama um menino, um moço já, um jovem crescido, de meu amado filho. E esse amado filho vai dar a ideia da palavra agapatos, e significa muito amado. Irmãos, quem aqui tem um filho na fé? Um filho na fé, que você foi lá, mostrou o caminho, ele se converteu, você vê o crescimento dele. Não é gostoso isso? Isso é muito bom. Você chegar para uma pessoa e falar, ei, aceita Jesus. Jesus tem um plano na tua vida. E aí a pessoa se converte, e aí você vê ela crescendo na presença de Deus, e aí você glorifica, e lá na frente essa pessoa vai falar, oh, valeu pelaquela palavra que você me deu aquele dia, pela oportunidade que eu tive de conhecer a Cristo através da tua pessoa. Isso é muito importante. Paulo chama Timóteo de amado filho, porque Paulo está pregando, Timóteo está ouvindo em Listra, em Derbe, e a Bíblia vai dizer que ele se converte. E aí Timóteo, na segunda viagem de Paulo, ele começa a viajar com Paulo, de companheiro. Ele começa a aprender, e aí vai tendo um carinho, vai tendo um afeto entre Paulo e Timóteo, esse sentimento de filho. A afeição que o líder precisa ter com os seus obreiros e liderados é demonstrado por Paulo. Como que tem que ser a comunhão entre o líder e o liderado, o líder da igreja e a igreja com a igreja? Como que tem que ser essa afeição? Tratar no bicudão? Com grosseria? Não é. É com amor, é com carinho, é com afeto. Às vezes eu confesso, irmãos, que a gente, quando prega uma palavra exortativa, a gente, na posição de ser uma diretriz, a gente prega com temor. Porque se sabe às vezes que essa palavra, ela vai direto ao coração de certa pessoa. A gente às vezes dói para falar, mas você sabe que é para o bem dela. Entende? E às vezes a gente prega com mais autoridade, e até uma vez uma irmã fala, nossa, o pastor está bravo hoje. Mas não é, é que a gente sente autoridade e você fala assim, irmão, faça um favor, irmão. Parece que não vale a pena, parece que a pessoa não dá crédito. Então você prega-se com uma autoridade, você passa a autoridade para a palavra que está se pregando, mas quem está falando sabe o temor que está aqui dentro. Porque eu tenho que tratar todos iguais, não tem nenhum melhor do que o outro, amém? Da mesma forma que eu sou igual aos irmãos, os irmãos são iguais a mim. E aí a igreja precisa
está unida com essa afeição. Se a igreja aprendesse a trabalhar, como Paulo fala para Timóteo, meu amado filho, amém? E aí a igreja já vem errado. A igreja já vem assim e fala assim: paz do Senhor, meu querido, como que você está? Esse querido é legal ou não é legal? É sinônimo de falsidade, não é? Às vezes é ou não é? Às vezes. Em alguns contextos. Paz do Senhor, minha querida. Em alguns contextos, não estou generalizando, mas a maioria é. Nós precisamos tratar os nossos irmãos como amados filhos em Cristo Jesus, com esse amor verdadeiro. Paulo abraçou a causa desse menino. Ele mandou 10 cartas para igrejas e 3 cartas para 2 pessoas. Olha o ensinamento que, vamos dizer entre aspas, o camarada perder tempo na cadeia, podia estar lá dando chute na parede, mas ele está escrevendo para Timóteo. Eu vou ganhar um tempo com Timóteo, eu vou ensinar Timóteo, eu vou mostrar para Timóteo como que deve ser feito. Ele abraçou a causa, e aí ele vai chamar Timóteo de filho várias vezes. Capítulo 2, versículo 1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Filho, saiu de mim, fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo sangue, o sangue de Cristo. Amém? Que bom seria, irmãos, que toda a igreja aprendesse esse versículo nessa manhã. A Timóteo, meu amado filho. Um amor que transmite de pai para filho, mesmo Paulo não sendo o pai biológico de Timóteo. Ele passa esse ensinamento, ele passa esse amor, ele passa esse carinho. E Paulo estava intercedendo por Timóteo, sim ou não? A Bíblia vai dizer lá, capítulo 1, versículo 3: dou graças a Deus a quem desses os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está ciente que ele está na cadeia, e eu torno a dizer, cadeia é lugar aparentemente de ficar só reclamando, mas Paulo passa a noite e dia intercedendo por Timóteo. Timóteo, quem era na época, na atualidade? Era um menino ou já era um obreiro? Menino ou obreiro? Menino obreiro. Obreiro, amém? Se ele era um obreiro, Paulo está ensinando o quê? Paulo intercedendo noite e dia por Timóteo. Ele está intercedendo por um obreiro. Está vendo a necessidade da igreja? Trocar as orações, a base de troca. Você ora por mim, eu oro por você. E aí eu já falei aqui que quanto mais eu oro para os outros, mais Deus me abençoa. É assim, não é? A gente dobra o joelho, lembra de um, lembra do problema do outro, lembra do problema da irmã, do irmão A, do irmão B, e vai orando, e vai orando, e vai orando, e vai orando. Eu confesso que eu já passei orações orando, esqueci entre aspas de orar por mim e para minha família. E às vezes é assim, você abraça a causa de um, abraça a causa de outro, e vai orando, e vai orando, e vai orando, e Deus vai dando palavra, e vai vindo pessoas na mente, e você vai intercedendo, daqui a pouco esqueceu da família. Mas quando eu oro pelos outros, Deus responde na minha família. Amém? Então nós precisamos trocar essas orações, e vai ser uma bênção. A sensibilidade de Paulo. Paulo diz para Timóteo que estava cumprindo a sua missão em Éfeso, que desejava muito vê-lo de perto, pessoalmente, como está ali no capítulo 1 e versículo 4, desejando muito ver-te. Rapaz, eu quero te dar um abraço. Rapaz, eu quero sentir o teu perfume, rapaz, ainda que seja um perfume meio passado já, pelo
caminho, pelo trajeto aí, mas eu quero te dar um abraço, eu quero apertar a tua mão. E aí Paulo fala algo que me chama a atenção: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, alegria. Perceba aqui, ó, lembrando-me das tuas lágrimas, para eu me encher de alegria. Se a gente não tomar cuidado com a interpretação, Paulo está dizendo: quando você está chorando, eu estou dando risada. Está percebendo? Enquanto você está chorando, eu estou dando risada. Eu estou sentindo alegria. Lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Quais foram essas lágrimas? Hein, modão? Quando que Paulo está lembrando das lágrimas de Timóteo? Quando é que Timóteo chorou e Paulo viu? Hein, irmão Sebastião? No momento da despedida. No momento da despedida, Timóteo está dando tchau para Paulo e ele está chorando. E Paulo agora passa um tempo, ele está lembrando das lágrimas de Timóteo para se encher de alegria. Nossa, eu estou lembrando das lágrimas daquele menino, eu estou lembrando das lágrimas daquele obreiro, mas isso me dá força, isso me dá alegria, porque eu sei que há uma comunhão entre nós, eu sei que há uma comunhão entre nós. E esse é o projeto, esse é o propósito de Deus. Amém? Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. O que dava alegria para Paulo eram as lágrimas de Timóteo. Isso significa o quê? Amizade verdadeira. Era uma comunhão linda que tinha Paulo com Timóteo. Não era uma comunhão falsa, não era uma comunhão passageira, era uma comunhão, uma amizade verdadeira na presença de Deus. Amém ou amém? Então Paulo tinha sensibilidade, ele era sensível. E muitas das vezes, irmão, eu já ouvi alguém falar que obreiro não pode chorar. Eu já ouvi alguém falar que em algum velório você, sendo obreiro, não pode chorar. Como que não? Eu sou humano, eu sou carne. O que cada um de nós sente, todos nós sentimos. Tem pessoas que com a situação não conseguem chorar no momento. Já vi pessoas, mas que depois ele entra num quarto e chora um dia inteiro. Mas então, eu como humano, você como humano, nós como humanos, nós podemos externar o nosso sentimento através de lágrimas. É uma forma de desabafo, é uma forma de lamentar, é uma forma de chorar. Então nós precisamos aprender isso. Nós somos humanos, mas essa comunhão tem que ter entre nós. Nós temos que quando cair uma pedra no pé do Alessandro, vai doer em mim. Amém? Quando alguma irmã levar um tapa na cara, vai sentir, e eu vou sentir esse tapa. Quando alguém sofrer um problema, eu vou abraçar a causa junto, porque o problema dele é o problema meu. Essa é a igreja. Esse é o plano de Deus. Igreja, o que é? Eclésia. Eclésia, chamados para fora. Esse povo, discípulos de Jesus que se reúnem para adorá-lo, para se transformar mais perto de Jesus. O projeto de Deus para a igreja é pessoas, discípulos de Jesus, que querem ficar mais parecidos com Ele. As denominações só são lugares para reunir esses discípulos. Amém? Qualquer uma das denominações, indiferente que seja, qualquer uma das denominações são lugares para reunirem os discípulos de Cristo. A igreja fiel, verdadeira, a igreja que vai ser arrebatada, presbiteriana renovada, não é a igreja batista, é a igreja do Senhor.
Amém? Não vai ser a placa que vai subir. Quem vai subir são os discípulos que querem se parecer mais com Jesus Cristo. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Próximo lá, Lucas. A fé de Timóteo. Timóteo começou aprendendo dentro do seu lar. Com quem ele aprendeu dentro do seu lar? Com a avó e com a mãe. Essas mães foram exemplos, sim ou não? Sim. Olha o que o abençoado do Paulo vai estar dizendo. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que ele também habita em ti. Opa, começou com a abençoada da dona Lóide. A dona Lóide se converteu. A dona Lóide ensina sua filha Eunice. Eunice aprende com Lóide. A Eunice agora era casada com um grego. E esse grego, a Bíblia não vai dizer se ele se converteu ou não. Mas tiveram um filho chamado Timóteo. E Timóteo aprendeu com a mãe Eunice e com a avó Lóide. E aí nós vamos para frente lá. Capítulo 2 e versículo 2. Pode colocar para mim, Lucas, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 2. E você vai ver que nós precisamos, aliás, passar o ensinamento. Eu e você precisamos passar ensinamentos para as outras pessoas. Da mesma forma que veio Lóide, veio Eunice e veio Timóteo, Paulo está falando para Timóteo agora. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os... Quantas gerações aí? Contem aí. Quantas gerações aí? 4 gerações. E o que de mim, quem está falando? E o que de mim, quem está escrevendo? Paulo está escrevendo. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, quem está ouvindo? Timóteo está confiando a homens fiéis, terceira geração, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Percebe? Como é necessário passar o ensinamento correto? Como é necessário passar o ensinamento correto? Lembram daquela aula que teve aquele caso do rapaz que ele mandou um recado, lembra? Que eu mostrei no slide que começou um problema aqui e terminou lá com outra situação. Tipo assim, alguém ouviu alguma coisa, ô Zé, faça esse pedido. E outro fala, o Zé foi despedido, lembram? Talvez não lembre. Isso, um telefone sem fio. Eu falo para o irmão Lucas, o Lucas para o Alessandro, e vai até chegar na irmã Ivone. Será que vai chegar na irmã Ivone que saiu daqui? Já aumentou, né? E já mudou também a história. Então isso nós precisamos aprender. Que com o ensinamento cristão, nós precisamos dar continuidade da forma que aprendemos. Opa! Só que as heresias estão no meio. O que eu faço agora? Aonde que eu vou recorrer para ver se o que estão me falando está certo? Na palavra. Eu tenho, você tem, nós temos, para a graça de Deus, somos um país laico e temos a liberdade de ler a palavra de Deus. Opa, ele me ensinou. Deixa eu ver se o que ele falou que é alho não é bugalho. Eu vou para a palavra de Deus. Amém? Então, Timóteo aprendeu com a sua mãe e com sua avó. Volta lá, Lucas, faça favor. E aí vamos perceber o quê? Que essa casa era uma casa abençoadora. E vamos lá para Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho. Esse é o exemplo. No caminho. Eu vou mostrar o caminho. Um exemplo de o e um exemplo no. O pai está indo para o bar e fala para a filha: filha,
vai para a igreja. Esse é o caminho. Ele está ensinando o caminho. Mas quando ele pega na mão e fala, filha, filho, esposa, vamos para a igreja, ele está ensinando no caminho. E aí o exemplo arrasta. As palavras ajudam, mas os exemplos arrastam. Timóteo tinha 2 espelhos dentro da sua casa, sim ou não? Será que Timóteo um dia falou assim, se for para ser crente igual a minha mãe, igual a avó, eu continuo no pecado? Será que ele falou assim? Eu creio que não. Por quê? Porque as 2 mulheres eram um exemplo, era um espelho. Ele olhava para elas e queria se ver ele nelas, queria ver as atitudes delas nele. Amém? Isso é uma bênção. Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice foram as principais, Deuteronômio 11, 18, foram as principais motivadoras do ministério de Timóteo. Então, elas viam Timóteo, quando você crescer, você vai ser uma bênção, você vai ser um pregador, Deus vai te usar, Deus vai te capacitar. Vamos lá para Deuteronômio 11, 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Como que eu preciso ensinar o meu menino, a minha menina? Dormindo, deitado, acordado, correndo, assentado, de todas as formas, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, assentado em casa, no umbral da porta estava o Shema de Israel. O Senhor vosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4. Vamos lá, Lucas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para baixo, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Para baixo. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu. Para baixo. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Alguém lembra dos filactérios? Sim ou não? As testeiras lá, lembram? Que o judeu, ele pega algumas fitas, enrola nos braços, porque atarás por sinal na tua mão, fitas escritas, o Shema, o decreto, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, escritos, e também na caixinha aqui. Saiu uma caixinha, eles amarravam na cabeça e aparecia uma caixinha, e dentro dessa caixinha tinham fragmentos da Bíblia, dos pergaminhos escritos, o Shema de Israel. Para ele entender que todo o seu corpo está envolvido com a palavra do Senhor. E esse ensinamento impregnava as crianças. Amém? Eles faziam argila e escreviam a palavra do Senhor. E as crianças brincavam com isso. Por isso que lá no Salmo de número 121, deixa eu confirmar aqui. Salmo 121, verso 8. Por isso que o Salmo 121, verso 8, vai dizer isso aqui, ó. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Por quê? Porque nos umbrais da porta estavam escritas a palavra do Senhor. Eu chegava na casa, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Eu saía da casa, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amém? E isso impregnava no coração das crianças, elas absorviam o ensinamento. Uma pergunta só, as bênçãos e maldições também eles colocavam lá?
Não era sobre as portas, né? Não sei, você está perguntando. A princípio não era sobre as portas, eu posso ver depois, mas a princípio não. As maldições, né, Deus? As minhas maldições não eram postas sobre a porta. Não. Só chamar. Só eu chamar o Shema, né? Uhum. Volta lá, Lucas, para nós. Amém, irmãos? Então Timóteo tinha base. Olhe para o próximo. Timóteo tinha a fé. E essa fé ele pegou como herança de quem? Da avó e da mãe. Da família. Em nome de Jesus, que você na tua casa seja um espelho para os outros. A gente tem ouvido muito por aí, irmãos. Infelizmente. Não estou falando aqui. Estou falando que a gente ouve muito por aí pessoas dizendo: se for para ser crente igual, e já fala assim com raiva, se for para ser crente igual aquela abençoada, eu continuo no mundo. E nós temos que ser exemplos dentro da nossa casa. Ah, eu quero ser missionário, eu quero ir para a África. Não. Primeira missão dentro da nossa casa. Amém? Glória a Deus. A convicção em Deus. Aí nós vamos começar a entrar um pouco mais na lição agora. Lembrando do ministério de Timóteo. Paulo está lembrando do ministério de Timóteo. O que ele está lembrando? Alguém leu a lição? Alguém lembra? Desperta o dom que há em ti. Te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O que significa dom? Quem lembra? Dádiva dada por Deus. Vem da palavra grega charisma ou carisma, que significa presente. E agora vamos ver, você vai num aniversário de criança e você compra um presente que você acha que ela vai amar, embrulha bem bonito, chega lá, a criança vem te receber, não te dá nem paz do Senhor, nem muito obrigado, ela já pega o presente. Ela abre o presente, coloca do lado e não usa o presente e deixa o presente de lado. Como vai ficar a cara de quem deu o presente? Triste. Satisfeito, sim ou não? Não. Eu fui lá na loja. A loja mais barata estava fechada. Eu tive que ir lá no shopping. Tive que comprar um presente bom. Pensei que a pessoa ia amar. Quando cheguei lá, deixou de lado. Nunca mais usou. Ah, mas a próxima vez que eu for na casa dela, vai estar brincando com o presente. A criança vai estar usando aquela roupa. Você nunca mais vê a criança com a roupa. Você nunca mais vê ela brincando com aquele presente. Quem deu o presente, está alegre ou não? Não. Desperta o dom. Desperta o, na nossa língua, desperta o presente. Está entendendo? Desperta o presente que você recebeu de Deus, rapaz. Desperta o presente que você recebeu de Deus. É a próxima que tem foguete? Vai. Nós já voltamos aí. Mais um clique. Eu fiz isso. O que significa isso? Uma dição? Não é foguete de São João, irmãos. Alimente o dom que recebeu. Amém? Uma fogueira. Se eu começar a tirar os gravetos, precisa eu tirar? Não. Para mim acabar com esse fogo, precisa eu tirar os gravetos? O que precisa? Ou não colocar mais. Está entendendo? Não precisa eu tirar para acabar. Ele vai queimar, não vai? Mas se eu não colocar mais lenha, se eu não pegar mais um saco de carvão, se eu não pegar e cortar lenha, o fogo vai?
Mais um clique, Lucas. E aí, despertas o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Lembra os gibeonitas? Lembra os gibeonitas lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 8, a seguir para frente lá? Que eles enganaram Josué. Que eles falaram: Josué, rapaz do céu, o sapato estava novo, o pão estava novinho quando saímos de casa, o vinho era fresco, a roupa era nova. Chegamos aqui, o sapato está furado, a roupa está curta, o pão está embolorado e o vinho está roto. Viemos ir muito longe, lembram? Não lembram. Está lá em Josué. E aí, eles queriam enganar Josué, dizendo que estavam vindo de longe, queriam fazer uma aliança com eles. Josué fez. No terceiro dia, Josué entende que eles eram vizinhos e que deram pialo em Josué. E aí Josué fala: a partir de hoje, vocês serão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação. Resumindo, eles seriam responsáveis pela lenha para manter o fogo aceso. E aí, um dia eu e você viemos para a igreja. Amém ou não amém? E aqui Deus falou comigo e com você. Nós viemos igual Saul, procurar algo, receber algo e buscar algo. Eu quero minha bênção, eu quero minha vitória, eu preciso da cura, eu preciso da porta aberta. Chegamos aqui, o Senhor falou conosco. Ele nos deu a bênção e falou: eu tenho uma obra na tua vida. Com quem foi assim? Quem recebeu tons assim, chamadas assim? Eu creio que todos. Deus fala: eu tenho algo a fazer na tua vida. E Deus vem para você e fala: eu te dou um presente. E aí você pega o presente. E aí você começa a usar esse presente. Só que você não está alimentando o presente. O Senhor colocou, vamos resumir aqui para a gente entender. O Senhor colocou um fogo nas tuas mãos. O Senhor colocou fogo nas tuas mãos. Ele te deu uma fogueira dessa aqui linda nas tuas mãos. E aí você começou a usar em fogo daqui, em reteté de lá, em língua estranha, em profecia, em bênção, em vitória, mas nunca mais foi cortar lenha. Nunca mais foi buscar lenha. O que acontece? Salomão fala: sem lenha o fogo se apaga. E aí Paulo está lembrando o abençoadinho do Timóteo, volta lá, Lucas. O abençoado do Timóteo a despertar o dom que há nele. Era necessário. O presente que ele estava na mão dele, que ele recebeu quando Paulo colocou as mãos sobre a cabeça dele, estava se apagando. Porque o Nero, era a época de Nero, sim ou não? Sim, Nero estava comandando, Nero estava mandando matar, e Timóteo se retraiu de coragem ou medo, com medo das afrontas, com medo do que vão falar de mim, com medo do que vão comentar acerca da minha vida, eu me retraio. E o dom que há em mim, ao invés de fluir, ele se retrai, e se duvidar ele pode até apagar. Deus retorna o dom, sim ou não? Não. Mas só que ele pode ficar sem vida na tua vida. Você jamais vai fazer, não me faça uma coisa dessa. Dá um presente para mim e falar: se não gostou do presente, eu vou tomar o presente de novo. Tem como? Não tem como. Se eu recebo um presente, a pessoa deu esse presente, e aí, se ela viu que eu não gostei, ela vai vir tomar o presente? Não. Mas fica no cantinho lá. Está entendendo, Modelo? Opa, Deus deu o dom para o modão, ele não quis saber do dom. Fica lá. Deus não vai retirar de novo. Por isso que há uma necessidade de despertamento. Desperta. Desperta a tua
que dormes. Temos que usar esse versículo para os alunos da escola bíblica dominical. Desperta, ó tu que dormes. Amém? Graças a Deus os irmãos foram despertados lá por 8 horas, 7 e pouco, 15 para as 9, 9 horas e chegaram às 9. Amém? Glórias a Deus. Perseverança. Paulo está ensinando a perseverar. As lutas diárias que vêm sobre a nossa vida, a tendência é aumentar a perseverança ou diminuí-la? Diminuí-la. A carreira é longe. Interessante é que nós não sabemos o tamanho da carreira. Olha como é interessante. Eu não sei até onde que eu tenho que ir. Quando alguém chega para o irmão Sebastião, eu tenho que ir até Curitiba. O irmão já pensa assim, ó, é 2 pedágios, quase 40, mais 80 de gasolina, 120 pila, a gente vai e volta. Se preparou para a viagem, certo ou errado? Certo. Irmão Adão, lá para Guarapuava, quantos que tem que ter mais ou menos? 126. Só para ir, né? Só para ir e voltar? Não, para ir e voltar. Ir e voltar. 126, então para Curitiba gasta menos. Então comece a pensar, eu tenho o ponto de destino, o ponto de partida e também já sei o destino. É uma coisa, sim ou não? Eu tenho que chegar em Curitiba, eu tenho que chegar em Guarapuava, é uma coisa. Mas quando eu tenho que ir para um lugar que eu não sei aonde que eu vou chegar, como que eu vou estar preparado? Levar com sorte. Oi? Tem que levar com sorte. Tem que levar o cartão junto, né, irmão? Mas olhe para o lado espiritual isso. Opa, é a mesma coisa Deus falando a Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde é, Senhor? Não importa, caminha. Mas Senhor, se eu não aguentar, não importa, caminha. Aí nós voltamos à história da corrida, que aqui Paulo vai falar para Timóteo acerca de um atleta. E aí nós vemos o Usain Bolt correndo 100 metros rasos em menos de 10 segundos. Quem já viu? Aquele negão que faz assim, ó. Mas aí, daqui a pouco alguém chega para ele e fala: Usain Bolt, o quê? Você vai ter que correr a maratona. Faltou um atleta lá para maratona. Você pode correr? Quantos que é a maratona? 32, né? Mais de 32 quilômetros. E aí? É diferença ou não? Se preparar para correr daqui na esquina lá rapidamente, em menos de 10 segundos, e agora a preparação para 32 quilômetros. É diferente, irmã Carla? Sim ou não? E aí eu te pergunto, nós temos se preparado para essa carreira que nos está proposta? Nem sempre. Por quê? Porque nós não sabemos se é 100 metros rasos ou não sabemos se é uma maratona. Então, irmão, não seja igual o cavalo paraguaio, que corre, 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 corre e nunca ganha. Não seja igual aquele peixe que nada e morre na praia. É melhor eu estar do meu jeitinho, da minha situação e perseverar. Ainda que seja pé por pé, mas eu estou perseverando. Nosso irmão está caminhando, pois é. Eu estou devagarzinho, do meu jeitinho, mas eu estou caminhando. Veio a prova, me deu uma batida, mas eu estou caminhando. Veio na outra semana outra prova, outra luta, outra dificuldade, mas eu estou caminhando. Devagar chega lá. Devagar nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém? Única coisa que vai nos separar do céu não é o tempo, é o pecado. Amém? O pecado vai estragar tudo. Se eu chegar devagarzinho, eu vou chegar. Se eu chegar caminhando rápido, eu vou chegar. Se eu chegar voando, eu vou chegar. Mas o importante é eu chegar. Única coisa que pode impedir eu de chegar ao céu será o
chegado e não o tempo. Por isso persevera. Por isso, quando você pensar que não tem mais o fôlego, vai assim, ó, enche o diafragma, o pulmão e vai achar o segundo fôlego. Amém? Você pode ver os camaradas correndo lá a maratona, eles estão tudo, parece que acabado. Quando eles olham lá na frente uma palavrinha assim, o quê? Chegada. Eles viram nos aguinando para correr. Mas da onde que sai força? Hein, irmão Daniel? Da onde que sai força? Irmão, quando você, olha o que Deus fala hoje. Quando você perceber que está sem força, olhe para frente, um pouco mais para cima assim, e tem uma palavrinha assim, céu, que é a mesma palavrinha que significa chegar. Eu acho que esse ensinamento ganhou a aula hoje. Quando você perceber que você está sem força, quando você já não tem mais vigor, olha para cima assim, ó. Chegada. Daí você vai fazer assim, ó. Puxar um fôlego mais e caminhar. Amém ou não amém? Quando chegar o problema, olha para cima e vai ver a fitinha lá. Chegada. E Deus vai te dar força em nome do Senhor Jesus. Não para a esquerda nem para a direita. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Porque o faraó está querendo nos matar. Imposição das mãos. Isso é bênção de Deus. Amém? Paulo está falando sobre isso, que ele recebeu o dom que havia nele pela imposição das mãos. E até hoje nós temos o costume de da pessoa chegar a orar e a gente impor as mãos sobre a vida dela. Amém? E aí, interessante, irmãos, algo interessante, uma irmã comentou comigo esses dias e falou assim: pastor, aquela pessoa foi possessa, mas o Senhor nem estava repreendendo o demônio na vida dela, né? Eu não estava fazendo aquela oração: Senhor, queima agora toda obra contrária, todo mal, todo embaraço, vai queimando agora. Não. Quando foi colocado a mão, né, irmão Daniel? Irmão Daniel viu lá? Quando a gente colocou a mão, estava orando. E daqui a pouco o Chico Tripa abraçou aquela pessoa. Então, o poder que há nas nossas, só na minha, em cada um de nós. Aprenda que você tem um poder sobrenatural sobre a tua vida. Comunhão com Deus, autoridade na tua mão. Comunhão com Deus. Opa, não preciso nem chamar o irmão Fábio lá para orar, porque ele já falou para mim que na minha mão tem poder. Eu não estou fugindo da oração, pode me ligar. Se eu estiver em casa, eu vou na hora. Se eu não estiver, eu vou depois, em nome de Jesus. Ou vai depois de alguns dias, né, Jaqueline? Esses dias eu fui depois de 2 dias na casa dela, que vergonha, mas fui, né? Em nome de Jesus, né, irmã Ivone? Mas então aprenda alguma coisa, que nós temos autoridade nas nossas mãos. O Senhor nos deu poder, o Senhor nos outorgou autoridade. Ele falou: você tem poder na tua mão, você tem autoridade na tua mão. Então use ela. Se você está em comunhão com Deus, coloca a mão na cabeça do abençoado e ora por ele. Amém? Glória a Deus. Próximo, Lucas. A convicção em Deus, irmão, só que eu não falei ali. O que significa a convicção? Certeza adquirida através dos fatos. Certeza adquirida através dos fatos. Eu me converti ontem. Eu já tenho convicção de Deus, sim ou não? Não. É o tempo que vai me dar convicção. Os irmãos que têm um tempo de fé, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e vai criando uma experiência, entendeu? Aí a irmã vai chegar e vai falar com um menino, com um jovem, e vai falar: não faça isso, porque eu já vivenciei isso, eu já vi isso, eu sei em quem tenho crido. Quem já vivenciou algumas coisas em Deus, porque a certeza adquirida através dos fatos, dos problemas, das lutas, das dificuldades. Mais um para frente. E aí, eu só vou ter a convicção, certeza do que eu
eu estou falando quando eu já passei por isso. Amém? E aí eu torno a falar que quando a gente vai ensinar alguma coisa que a gente já passou por isso, parece que a gente está falando abertamente. Amém? Quando eu vou falar algum texto da Bíblia que eu sei do que eu estou falando, flui. Quando eu vou falar alguma coisa que eu estou meio preso, será que era isso mesmo? Mas aqui está escrito isso. Mas será que é? Trava tudo. Porque eu não tenho a convicção do que eu vou falar. Timóteo e Paulo estava falando por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonhe, porque eu sei em quem tenho crido. Ele sabia, estava seguro e ele acreditava naquilo que Deus ia fazer na vida dele. Espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Por que Paulo está falando isso, meus irmãos? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo estava com coragem ou estava com medo? Com medo. Paulo com coragem, tá certo. Timóteo estava com medo. Isso aí, irmã Débora. Tenha coragem. O Senhor nos convida a ter coragem. Igual Moisés fala para Josué: seja corajoso. Seja corajoso. Precisamos ter coragem. Por que precisamos ter coragem? Porque na Bíblia tem mais de 365 não temas. Irmã Leoni, não temas. Irmão A, não temas. Irmão Sebastião, não temas. Irmã Patrícia, não temas. Irmã Michele, não temas. Se Deus está falando para mim, não tenha medo, por que eu vou ter medo? Amém? E aí Paulo está incentivando Timóteo. Por quê? Porque o Nero está solto. O Nero está querendo matar os cristãos. E Timóteo se retrai. Trava o presente que ele recebeu. E aí há uma necessidade de despertar esse presente. E aí ele está com medo. Mas Paulo está falando: rapaz, o espírito que está em ti não é um espírito de temor, de medo. É um espírito de fortaleza. É um espírito de amor. É um espírito de moderação. Ser cheio do Espírito Santo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho medo? Nem de bicho-papão? De visagem? Mula sem cabeça? Chico Tripa? Tem crente que tem medo do Chico Tripa. Tem gente que fala assim: nossa, não vou nem falar o nome dele, misericórdia. Sabia que tem gente que fala assim? Eu não vou nem falar o nome do encardido porque, meu Deus do céu, não presta. E ainda ele fala assim: sai azar. Irmãos, nós precisamos aprender o quê? Nós, na luta com o diabo, ganhamos ou perdemos? Nós, ganhamos ou perdemos? Perdemos feio para ele. Mas em nome de Jesus, ele já é um derrotado. E nós somos cheios do Espírito Santo. Por que eu vou ter medo dele? Amém? Eu não estou tentando o Senhor nosso Deus. Não é tentar o Senhor nosso Deus. É ter a convicção que Ele nos deu poder e autoridade. E o diabo é só mais uma criatura que depende de Deus para agir. E aí o nosso Deus nos dá força, nos dá coragem, nos dá moderação. O Espírito Santo nos capacita em momentos difíceis, sim ou não? Você já sentiu um abraço do Espírito Santo na tua prova? Você já sentiu o Espírito Santo falando com você no momento da tua angústia, no momento da tua aflição? Esse é o trabalhar do Espírito Santo que está nas nossas vidas. Próximo, Lucas. Apóstolo dos gentios, convicção. Paulo tinha convicção que ele foi chamado para pregar para os gentios. Amém? Uma coisa era pregar para os judeus. Uma coisa era pregar para aqueles judeus que já tinham a base do Velho Testamento. Era só incrementar e apresentar Jesus no Novo Testamento. Mas Paulo agora, ele precisa pregar para os gentios. Gentios, todos aqueles que não são judeus.
E aí, cultura diferente, fé diferente, religião diferente, e ele precisava apresentar. Tanto é que quando ele chega na cidade de Éfeso, vão massacrar Paulo, né? Em vários contextos, Paulo vai ser barrado, vai ser impedido, vai ser açoitado, vai sofrer bastante, mas ele continua de pé, porque toda essa vida de Paulo, ele conquistou uma convicção e uma certeza em Cristo Jesus. Próximo aluno. O fortalecimento na graça. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Cristão precisa ser forte. A força para vencer vem do Senhor. É Ele quem te fortalece. É Ele quem te sustenta. Enfrentando situações além das nossas forças. Já teve alguma situação na tua vida que você pensou que não ia aguentar? Você pensa, e caiu a casa. Não vou colocar de pé. E aí você vê Deus te fortalecendo. Você começa a superar os traumas, superar os limites. E Deus começa a te abençoar. E Deus começa a te dar graça. O Senhor começa a te dar força. Podemos entrar no contexto aqui da irmã Rose, a situação hoje, né? Então Deus está dando força para ela. É um momento difícil, é muito cuidado, tem que saber conversar, tem que saber tratar, né? Então é um momento que a gente vê que Deus dá força além dos limites, né? Quando cai a casa, quando chega a notícia trágica, e aí você vê é Deus na causa, é Deus que está dando forças além dos limites. Eu creio que Deus é o nosso Deus, o nosso Consolador, e Ele sempre está apto e pronto para nos abençoar e mudar as circunstâncias da nossa vida. Confie, irmão, inteiramente em Deus. Amém? Confie inteiramente em Deus. Confie em Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele vai suprir, Ele vai suprir. Se Ele falou que Ele vai sustentar, Ele vai sustentar. Ele não deixará o nome dEle, principalmente, ser envergonhado. Então acredite. Deposite na presença do Senhor as tuas forças, porque essa força que vem do alto. Efésios capítulo 6, versículo 10. Não precisa ver, Lucas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Não. Fortalecei-vos no seu poder. Quando Paulo está olhando para o soldado romano lá, lembra? Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder. Então é a força que vem do alto. Paulo está falando para os irmãos de Éfeso serem revestidos por ela. Filipenses 4, 12 e 13. 4, 13 é o famoso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Volta lá para o 12, Lucas, 4, 12. Só para a gente confirmar, já falei isso aqui, mas nunca é demais. A gente aprende por repetição, amém, irmãos? Quanto mais toca aquela propaganda lá na televisão, mais você decora ela. É assim, não é? Infelizmente não é, não é? Até as músicas, você vai perceber uma coisa, que para você decorar uma música aí, um louvor, ensaiar um louvor é difícil, sim ou não? Toque 2 vezes a música no vizinho do lado, você parece que já está com ela na cabeça. Infelizmente é assim, esse problema aí. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4,12. Sem estar e sem também ter, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí que ele vai falar: eu posso todas as coisas. Isso gerou convicção em Paulo. Isso gerou convicção e forças em Paulo. Característica de esperança, de fé, de amor e de paciência. E aí gerou, volta lá, Lucas. E aí gerou paciência na vida do apóstolo Paulo.
Próximo lá. Soldado de Cristo. Capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois comigo, né? Que chamada legal essa, né? Sofre, pois comigo. Paulo está falando para Timóteo. Paulo está na cadeia, Timóteo está um pouco retraído, com medo de Nero, e ele está falando para Timóteo: sofre, pois comigo as aflições como bom soldado. Lembram que não basta ser soldado? Lembram que precisa ser um bom soldado? Porque se eu for só soldado, eu acabo me travando no versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Tem que ser legítimo, tem que ser bom soldado, tem que ser uma bênção na presença do Senhor. Tem todos os versículos aí, próximo, Lucas. Cada cicatriz que temos é a confirmação de que uma ferida sara. Cicatrizes são marcas de superação que só o verdadeiro guerreiro possui. Nossa, que feia essa cicatriz no teu braço. Mas eu já passei uma guerra. As marcas ficam ou não ficam? Ficam. O problema que você enfrentou, que você venceu. Venceu. A marca ficou sim ou não? Ficou. Tem cicatriz no corpo, tem cicatriz na alma, e aí tem as marcas, mas você olha para essa cicatriz e dá força para você ir mais além. Por quê? Porque você já venceu essa. É verdade. Eu já venci essa prova hoje, eu já venci essa prova há uns anos atrás. Esse aqui é as marcas do Senhor na minha vida, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando Paulo fala assim em Gálatas: não me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele não está falando que tem furo nas mãos, ou nos pés, ou no lado. Ele está falando que ele tem um sofrimento do ministério marcado na vida dele, que para ir até o fim, precisamos vencer essas feridas, que elas vão cicatrizar em nome de Jesus. Amém? Somos soldados de Cristo. Soldados somos de Jesus. Então Paulo está falando para Timóteo, o lavrador. Ele está ensinando a Timóteo: o agricultor precisa trabalhar com afinco, a fim de preparar a terra para receber a semente. Depois precisa regar, adubar a semente, para que surjam os frutos. E aí nós aprendemos algo. Paulo está falando para Timóteo acerca da lei o que eu planto eu multiplicado. É assim, não é? Plante 3 grãos de milho, nasce um pé de milho, algumas espigas de milho, uma espiga de milho. Quantas sementes dá? Muitas sementes. Amém? Então eu planto, eu colho aquilo que eu plantei, e multiplicadamente. Por isso plante o bem. Não venha se equivocar de plantar coisas erradas. Plantação maldita, colheita desastrosa. Amém? Então plante coisas boas e você vai colher em nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Não precisa abrir lá, Lucas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele está dizendo que você tem o prazer de contemplar aquilo que você plantou. Você vai ter o prazer. Mateus 13 é a parábola do semeador. Lembram da parábola do semeador? Veio o semeador a semear. A primeira semente caiu no meio das pedras. A outra caiu no meio da terra fofa. A outra no meio dos espinhos. A outra onde? Em uma terra boa. A culpa nessa passagem é do semeador ou é do terreno? O que Jesus está ensinando? Qual é a ideia de Jesus ensinar? A semente é a palavra. O terreno é o coração da turma. Qual que é o segredo? O que ele está falando?
semeie. Vá semeando. Vá semeando. E às vezes a gente se frustra quando a gente não vê resultado. Mas o Senhor fala assim para mim e para você: semeie. Vá semeando. Porque a germinação da semente não depende de quem semeia. Depende das pessoas. Amém? Então não se frustre quando não tiver o resultado que você quer. Paulo estava deixando um legado. Paulo estava deixando uma herança. Sim ou não? Sim. Eu não lembro qual rei foi o rei do Antigo Testamento que ele partiu sem deixar saudades. Isso é muito complicado, hein? Nós precisamos deixar alguma marca do nosso ministério, alguma marca da nossa vida com Deus na vida dos outros. Estava ciente de tudo que fez. Amém, irmãos? Eu estou ciente. Eu sei, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Seja um influenciador, faltou um ali. Seja um influenciador, motivador e entusiasta. Paulo tinha bagagem para motivar. Paulo tinha bagagem para entusiasmar. Paulo tinha bagagem para influenciar. Tinha. Estava em condições para isso. Mas mesmo assim, fez. Mas como que eu vou ajudar ele? Não estou preparado. Fortaleça alguém. Amém? Nessa tua prova, pode ter certeza que uma palavra de auxílio, uma palavra de exemplo vai chamar a atenção de uma pessoa. Nossa, ele está na prova, eu sei a prova dela, dele, e ele está me dando palavra de ânimo ainda. Amém? Seja um influenciador. Mulher virtuosa, lá no Provérbio 31, a quem achará a mulher virtuosa, o seu valor muito excede de rubis? Virtuosa significa influenciadora. Mulher que influencia. Amém? Então é isso que nós precisamos ter. As suas provas irão fortalecer os mais novos. Amém ou amém? A tua história, a tua experiência vai passar um legado para os mais novos. E os mais novos vão dizer: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então sejamos influenciadores, motivadores. Motivos para agir, mostrar para o povo que há motivos para se levantar. E entusiasmo em Deus. Em dentro, Deus dentro. Deus dentro. Deus está dentro de nós. Amém? É a mesma palavra Emmanuel. Deus dentro do barro. Deus quer estar dentro de nós. Amém, irmãos? Só nos resta agradecer. Vamos se colocar em pé.